Erros que você não pode cometer em uma viagem internacional. É muito comum ficarmos ansiosos na hora de passar pela imigração ou mesmo pela alfândega de outros países, mesmo sabendo que a gente não está levando nada ilícito na nossa bagagem ou mesmo pretendemos fazer algo de errado no outro país. Imagina só você ter toda aquela viagem planejada, ter alugado hotel, ter comprado passagem, ter reservado passeios e por conta de um vacilo você ser barrado na hora da imigração. E hoje eu vou te mostrar alguns erros que você deve evitar na hora de passar na imigração ou na alfândega dos aeroportos. Se você chegou agora aqui nesse canal, eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas de planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Para te tranquilizar, vou logo te avisando que na maioria dos aeroportos que nós passamos, os agentes de imigração não fizeram nenhuma pergunta ou fizeram pouquíssimas perguntas, né? Na verdade, eles pegavam ali o nosso passaporte, conferia a foto, carimbava e liberava a gente. Mas ainda assim, em alguns poucos países que nós passamos, foram feitas algumas perguntas específicas e também pediram alguns documentos. Então eu vou focar nessas perguntas e nesses documentos aqui para vocês nesse vídeo. E o primeiro erro é não verificar as exigências de cada país. Então muita gente faz aquela pesquisa, faz a pesquisa de passagem, faz pesquisa de hotel, mas esquece de pesquisar justamente sobre as exigências do país que ela quer ir visitar. Quando os brasileiros estão viajando aqui pela América do Sul, aqui pelos países participantes aí do Mercosul, fica mais fácil, né? Porque não são exigidos muitos documentos. Às vezes você precisa só de um passaporte ou mesmo do seu RG válido para poder você adentrar em alguns países. Mas mesmo esses países que permitem aí essa entrada de brasileiros de uma forma mais facilitada, alguns desses países têm algumas regrinhas extras que precisam ser seguidas. Por exemplo, lá na Argentina agora eles estão cobrando a passagem de volta. Então, além dessa documentação que eles exigem aí de passaporte ou da carteira de identidade, você precisa mostrar para eles a data da sua volta, né? Para provar para eles que você não está indo morar, não está indo trabalhar naquele país. Já lá na Colômbia, eles pedem o certificado internacional de vacinação, que é esse aqui, contra a febre amarela. Tá? Então, alguns países não pedem, mas a Colômbia é um dos países que pedem aqui do Mercosul. Mas fora da América do Sul, os outros países podem pedir muitos outros documentos e também algumas outras comprovações de vocês. Por exemplo, eles podem pedir ali na hora da imigração o seu comprovante de hospedagem, pode perguntar quanto tempo você vai passar, qual o objetivo da sua viagem, qual é a renda que você está levando para aquele seu tempo de viagem. Eles podem pedir alguns vistos, né? Então, dependendo do tipo de visto, você pode ser barrado também se você estiver levando um visto errado ou se o seu visto não estiver condizente com essas informações que você está passando, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que é barrado por causa do visto. Então, a pessoa não pesquisa sobre esse visto, às vezes nem retira o visto ou retira o visto errado, né? Porque existem alguns tipos de visto que têm funções específicas, né? Por exemplo, se você vai a turismo, ele tem uma quantidade reduzida de tempo. Se você vai a estudo, a trabalho, fazer um intercâmbio, você precisa tirar um outro tipo de visto. Então, tudo isso aí tem que ser verificado na hora do planejamento da sua viagem. Agora, é importante que você se planeje com esse visto com uma certa antecedência, porque muitos países, eles demoram um pouco para emitir esse visto. Então, pode levar alguns meses, a sua viagem pode ser que ela aconteça antes da liberação desse visto. E aí, quando chegar lá, você vai precisar desse visto e você vai acabar perdendo a sua viagem, porque você vai ser barrado ali na migração. E o segundo erro é um erro muito comum. As pessoas acabam falando demais ou mesmo mentindo ali na hora ou omitindo algumas informações. Então, por exemplo, se o oficial ali de imigração pergunta para você qual o objetivo da sua viagem, por exemplo, ele não quer saber o que você vai fazer. Ele quer, na verdade, verificar a sua resposta. Ele quer saber, ele está olhando ali para você, ele está analisando vários fatores. E ele também está precisando saber se aquele seu visto, por exemplo, está condizente com a sua resposta. Por isso que você não precisa ficar conversando com ele, você tem que ser bem direto. Então você diz para ele, então o meu objetivo é turismo. E pronto, não precisa falar mais nada. Outra pergunta que podem te fazer é quanto tempo você pretende ficar naquele lugar. Então se você se planejou, você sabe exatamente qual é o tempo que você vai ficar. Até porque ele precisa ver, de novo ali no seu visto, se o período que você está falando se encaixa naquele tempo ali daquele visto. Né? Então, por exemplo, o visto ali para a Europa. Você tem o visto ali de turista que você pode visitar a Europa por um prazo máximo de 90 dias. Então, aquele prazo que você pretende ficar tem que se encaixar dentro desses 90 dias. Se você quiser ficar mais tempo, você até pode, mas aí você tem que ter outras estratégias, você tem que tirar um outro visto, ou você tem que sair ali da área Schengen, né, da zona Schengen,
ir para um outro país, depois de um tempo retornar. Então é uma burocracia documental, né, mas que acaba sendo necessária por segurança para esses países. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link de um site aqui na descrição que vai te mostrar quais são os países que existem certos tipos de visto e também o tempo que você pode permanecer nesse país, tá? Isso daí vai te facilitar bastante na hora do planejamento da sua viagem. E aproveitando o gancho desse erro número 2, eu vou te dar uma dica aqui que eu utilizo, que pode servir bastante para você. É interessante que você crie uma pasta com todos os documentos, né? Então, você precisa ali do seu passaporte, precisa dos seus cartões internacionais, você precisa do seu seguro, viagem, você precisa da sua hospedagem. Então, deixe tudo reunido nessa pasta, imprima tudo, deixa tudo reunido, ou você pode também deixar na galeria do seu celular, mas a galeria do seu celular pode ser que na hora seu celular esteja sem bateria, então pode ter vários problemas, né? Então, o que eu faço? Para garantir, eu crio uma pastinha, deixo todos os meus documentos de fácil acesso, na hora que eu vou passar na imigração, eu já fico com esse documento na mão. Na hora que o agente pedir, eu já entrego para ele. Aí você deve estar se perguntando, mas eu não sei falar a língua do país que eu estou indo. Então, uma outra dica que eu te dou é você fazer uma carta na língua deles, né? Então você pesquisa aí num site, num tradutor, você peça para alguém traduzir para você, e aí você já escreva antes de sair da sua casa, escreva lá informações básicas que eles podem te perguntar. Então, quando chegar lá, se você não estiver entendendo o que a pessoa está falando, você simplesmente mostra aquele documento. Você pode escrever que não sabe falar a língua deles, que você está vindo do Brasil, que você vai ficar tantos dias no hotel tal, e você está levando a quantidade X de dinheiro. Então, esse tipo de informação, o oficial já vai ler aquilo ali, já vai entender, já vai carimbar seu passaporte e você consegue passar com uma maior tranquilidade. É interessante nessas horas também, principalmente quando você vai fazer uma viagem internacional, se você não fala o idioma, baixe o aplicativo do Google Tradutor. Ele pode ser utilizado tanto online quanto offline. Então, mais uma vez, eu sugiro que antes de sair da sua casa, você faça o download desse aplicativo para que ele fique armazenado ali no seu celular e você não precise de internet, né? Caso você não tenha internet lá no lugar que você esteja. E o terceiro erro é as pessoas não pesquisarem as regras de bagagem da companhia aérea. Mesmo que você esteja indo para outro país, é importante que você conheça essas companhias aéreas. Às vezes você vai fazer uma conexão daqui do Brasil, você sai de uma companhia brasileira e você vai fazer uma conexão com uma companhia lá de fora. Então as regras de bagagem podem modificar. Inclusive eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, para depois vocês que acabar esse vídeo, você dar uma conferida lá, sobre essas regras de bagagem. E um outro erro relacionado aí com essas bagagens é você não conhecer as regras sanitárias daquele país. Então, o próprio fato aí de você levar essa documentação, você saber que tem que levar essa documentação, é interessante que você estude, né, que você procure as informações sanitárias desse país, porque alguns países não permitem a entrada de certos produtos, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou no Chile, por exemplo, você não pode levar produtos de origem animal ou vegetal, por exemplo. E mesmo as regras sanitárias do Brasil. Eu vejo muita gente cometendo erro, a pessoa, sei lá, vai para Portugal, aí gosta de trazer aqueles queijos de lá de Portugal. Na hora que a pessoa chega aqui, ela é barrada na vigilância sanitária, porque não está atendendo às regras daqui do país. Então, mesmo sendo brasileiro, você vai ser barrado, porque você está trazendo um produto que ele pode ser trazido, mas existem algumas regras para você trazer, né? Então, tem que ser embalado a vácuo, tem toda aquela situação. Então, você tem que verificar essas regras que mudam de país para país, para você não perder seus produtos também. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso aqui para vocês, sobre as regras sanitárias aqui do Brasil. Outro exemplo em relação a essas regras que você precisa conhecer, vamos supor que você conseguiu aí adentrar no país, mas como você não conhece as regras, você acaba indo consumir uma bebida alcoólica na rua, né? Então tem alguns países que não permitem isso. Então se você for para Dubai, por exemplo, você não pode consumir bebida alcoólica na rua, você vai ser preso por causa disso. Então você vai acabar perdendo sua viagem, você vai arrumar um problemão para você, só porque você não conhece as regras daquele país. E o erro número 4 é não se planejar financeiramente. Então você tem que ter mais ou menos uma ideia de quanto você vai gastar, até para não ultrapassar os valores que você pode gastar, né? Você tem que ir lá para aquele país sabendo mais ou menos o quanto você precisa. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, ainda tem muita gente que não sabe como fazer câmbio, não sabe qual é, muitas vezes, a moeda do país que ele está indo. Então ele não sabe se é melhor levar reais, se é melhor trocar aqui no Brasil. Gente, isso é uma coisa básica que você tem que saber antes de viajar para o exterior. E sem esse planejamento você vai gastar muito mais e vai gastar dinheiro à toa. Então a primeira coisa que eu sugiro você saber é a moeda da moeda principal daquele país, né? Isso porque tem alguns países que podem utilizar mais de uma moeda.
Então, lá no comércio deles. Então você vê o que é melhor para você, até para você fazer um planejamento. E nesse planejamento financeiro, você precisa incluir tudo. Então você precisa incluir passeio, você precisa incluir hospedagem. Se você for para alguma balada também, as bebidas que você consome, você tem que incluir tudo isso aí nos seus gastos. E o terceiro passo é fazer o câmbio corretamente. Existem várias formas de você fazer esse câmbio, mas eu particularmente não entendo porque algumas pessoas ainda preferem ir numa casa de câmbio. Eu não vejo nos dias de hoje, com essa tecnologia toda que nós temos, a pessoa ainda ter que ir lá na casa de câmbio, né? Tem vários empecilhos que você tem que ir. Você vai pagar uma taxa administrativa, você tem que ir naquele horário comercial, às vezes você precisa enfrentar uma fila, você acaba perdendo o seu dia, um dia, né, de viagem, por exemplo, se você precisar fazer essa troca de dinheiro. Então hoje em dia você tem várias contas globais, então você tem a Nomad, você tem a Wise, que eu sempre uso aqui para vocês. Eu também fiz um vídeo aqui sobre a Wise para vocês. Eu tenho a da Nomad, só que está aqui no meu aplicativo. Tem outras contas, né, do próprio C6, você tem do Banco Inter, então da Avenue. Então você pode utilizar, muita gente não utiliza dinheiro nem aqui no Brasil, imagine lá fora, né? Então também é permitido você fazer o câmbio diretamente para essas contas globais sem precisar ir em nenhuma casa de câmbio. E pagando taxas ainda muito menores do que você indo direto lá na casa de câmbio. E eu estou falando aqui dessas contas, eu vou deixar aqui no link para vocês, o link falando sobre algumas dessas contas digitais que eu fiz o vídeo para vocês. Mas vale lembrar que essas contas são totalmente gratuitas. Você consegue aí pelo próprio aplicativo abrir sua conta em poucos minutos. Então, para manter essa conta é de graça. Se você não estiver usando, você não precisa pagar nada. Você só vai pagar essa conta quando você usar. Então, quando você for fazer o câmbio ali, você vai pagar, dependendo da conta que você tiver, você vai pagar uma taxa maior ou menor que a outra. Mas mesmo assim, ainda vale mais a pena. Até por conta da segurança mesmo, né? Então você não vai precisar ficar carregando dinheiro para cima e para baixo. Além disso, uma praticidade muito boa é que você consegue fazer esse câmbio 24 horas por dia. Então, se seu dinheiro acabou, você utiliza esse cartão dessa conta global de forma muito fácil. Então você pega o dinheiro que você tem numa conta do Brasil, transfere ele por Pix, na hora você já faz a conversão e já consegue usar esse cartão lá fora. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês os links para vocês abrirem essas contas. E essas contas, se vocês utilizarem o código que eu estou deixando aqui embaixo, vocês vão conseguir alguns descontos na primeira remessa. O erro número 5 é um erro não tão comum, tá? Mas eu confesso que nunca me pediram, mas existem alguns países aí que são mais rígidos em relação a isso. É você não ter como comprovar a renda durante o seu período ali de estadia naquele país. Então, alguns países, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, por exemplo, eles pedem que você comprove por dia, quanto que você pode gastar por dia, se você tem aquele dinheiro para gastar naquele dia, se você consegue se manter durante o período da sua viagem. Então, tem países que precisam disso daí. E como eu disse para vocês, você só utilizando o extrato da sua conta global, você já consegue comprovar isso daí. Então você imprime ou você mostra ali o aplicativo para a pessoa que está ali fazendo a sua entrevista, vai ver ali que você tem a quantidade suficiente para passar aqueles dias, vai deixar você entrar tranquilamente. E o erro número 6 é deixar de ir para o exterior por não saber o idioma. Gente, não trate isso como um empecilho para você. Viaje mesmo assim. Mesmo que você não saiba nada do idioma, vá. Acredite, você vai conseguir se comunicar. Mesmo que você use gesto, que você use símbolo, que você fique apontando para as coisas, você vai conseguir. Claro que pode ter uma certa dificuldade, mas a pessoa que também está ali conversando com você também vai tentar se comunicar de alguma forma, que na verdade fica até engraçado ali no começo, mas não deixe de viajar por conta disso. Uma dica que eu te dou aqui é você, pelo menos quando você tiver, se você não souber a língua do outro país, estudar os termos básicos, né? Então, um olá, um bom dia, um boa noite, um obrigado, um por favor, quanto custa. Então, são termos que você vai usar bastante na sua viagem. Então, se você souber pelo menos esses termos básicos aí, você consegue desenrolar numa tranquilidade. E a outra dica que eu, inclusive, já falei aqui, é você ter baixado no seu celular aí o aplicativo do Google Tradutor, principalmente para você utilizar de forma offline. Então, se você não sabe como fazer isso, eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Primeiro, você vai lá, baixa o seu aplicativo e abre o seu aplicativo, clica aqui em cima, vai em idiomas baixados, né? Escolha o idioma da sua preferência. Eu tenho aqui os principais idiomas que eu uso aqui, então inglês, espanhol, português, mas você pode colocar os idiomas que você quiser. Lembrando que cada vez que você vai baixando, você vai consumindo um pouco de memória, então não precisa ter todos os idiomas, né? Somente aquilo que você vai usar lá na sua viagem. E mesmo sem internet, você vai conseguir usar se você fizer essa dica bem tranquila aqui do Google Tradutor.
mas eu utilizo muito a câmera do meu smartphone diretamente ali nas placas, ou mesmo ali no próprio menu dos restaurantes. Quando ele está em outra língua, quando eu aponto a câmera do iPhone, automaticamente ele já faz a conversão para o português. Então isso daí é uma mão na roda para quem está viajando, né? Então é uma forma muito fácil de você fazer a tradução daqueles textos ali com línguas de outros países. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.